Olá, pessoal, bom dia. É, Como é que estão? Tudo bem? Estou com novidades, né, para nós. Aqui está nosso livro. A partir de hoje, nossas aulas todas serão acompanhadas pelo nosso livro, certo? Vocês não mais vão ser necessário, não vai ser mais necessário vocês copiarem os slides. Vocês só vão copiar as atividades e respondê-las e enviar uma plataforma e enviar para mim ou para o grupo, certo? Para onde vocês acharem necessário. Só lembrando, não será mais necessário copiar os conteúdos. Só precisa copiar as atividades, ok? Sei que todos receberam o nosso livro, então não tem mais desculpa. E não tem desculpas mais para dizer, muito conteúdo, tá ok? Vocês vão assistir os slides, vão assistir a aula, a nossas explicações e vão responder acompanhada pelo livro. Observa lá na página do livro que eu marquei já na atividade, faz as pesquisas, responde, tira as dúvidas comigo e coloca na plataforma. Ok? Então vamos lá, pessoal. O nosso conteúdo é fluxos migratórios na América Latina. É o nosso conteúdo da aula de hoje, né? O continente, né? O continente americano, ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Porém, hoje nós vamos enfocar na América Latina. Olha, professora, você falou que era América do Norte, América Central e América do Sul? E essa América Latina? Então, vamos ver. A partir do fim do século XV, alguns povos, né, europeus chegaram às terras que mais seriam chamadas, mais tarde, né, seriam chamadas de América. Apropriaram-se dessas terras, né, habitadas pelos povos nativos, os índios, né, fundaram colônias e impuseram seu modo de vida e sua cultura. Foi assim que tudo começou. Entre os vários elementos culturais impostos pelos colonizadores, o que mais se destacou era a língua, o modo de falar, certo? Por isso, com base nas línguas oficiais faladas atualmente no continente americano, puderam se regionalizá-las em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, América Latina, de onde vem esse nome? Era o latim, ele vem derivado do latim, que era a língua falada pelos europeus que aqui colonizaram. Então foi chamado de América Latina, porque vem de origem do idioma latim. Aí no mapa vocês estão vendo os países que compreendem a América Latina. Ué, Luciana, mas o Brasil? E o idioma no Brasil não é o português? Gente, eles foram colonizados lá no início, quando os jesuítas, né, eles chegaram aqui, junto com os europeus, eles ensinaram aos índios, né, aos povos nativos que já viviam aqui, o seu idioma, que era o latim. Então, todos esses países que vocês estão vendo aí nesse mapa, todos eles têm origem, falavam o latim. Por isso é chamado de América Latina, ok? Bora lá. E a América Anglo-Saxônica? Corresponde aos países de língua inglesa. O anglo é o nome dado ao antigo povo germânico que colonizou o norte e o centro da Inglaterra. Saxão é a dominação do outro povo germânico, que habitava a Saxônica, região que hoje é a atual Alemanha. E os países que formam essa América anglo-saxônica? Quais são? Estados Unidos e Canadá. A origem anglo-saxônica falava o quê?
a língua inglesa. A origem da América Latina, os povos que falavam o latim. Tá vendo como é facinho esse assunto? As migrações da América Latina, né, começaram, né? O México é utilizado para imigrantes entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, porque o México é coladinho. Ô, Luciana, mas o México ele está na América do Norte. E ele não é latim? Não é da América Latina? Porque os mexicanos, né, o México ele foi também, gente, colonizado pelos europeus e lá foi introduzido o latim e não a língua inglesa, certo? O fluxo de pessoas que atravessam o território mexicano tem aumentado nos últimos anos, mostrando assim o descontentamento delas em relação aos países de origem ou as dificuldades pelas quais passam eles, com a falta de emprego, né? Muita situação precária, condições de existência muito difícil. Então, os mexicanos, né? É como você ter um vizinho rico, muito rico. Você mora ali naquela casinha muito simples, sem praticamente nada, e seu vizinho, seu colega, ele está ali naquela mansão, tem tudo, está... tudo que você for para lá buscar, você vai encontrar. Essa é a diferença, é a situação que fica o México e os Estados Unidos. Porém, gente, o vizinho rico, ele fecha as portas. Ele não permite que os mexicanos eles entrem livremente. Porque assim, se isso fosse acontecer, o que ia haver com os Estados Unidos? Ele ia ficar super... O México deixaria de existir. E todo mundo que morasse no México, que mora no México, iria embora morar nos Estados Unidos. Os que precisavam, né? E outros países também, outros imigrantes também, eles procuram o México para poder entrar nos Estados Unidos. O México é fronteira. Certo? Então... A política migratória na América Latina, entre os anos de 50 e 1970, foram implantados regimes ditatoriais, repressivos, as livres manifestações nas sociedades, censura aos meios de comunicação, proibição de greves de trabalhadores e de estudantes também, viu? Controle de partidos políticos e pessoas, escolas e muitas outras coisas afins. Esse foi chamado a época, gente, da ditadura. É a ditadura. A imigração, além de outras medidas com a justificativa de que eram necessárias, além de outras medidas com a justificativa de que eram necessárias para a segurança nacional. A migração, né, usou como a justificativa, era necessário isso para a segurança nacional. O que eles faziam? Eles tiravam as pessoas do país, aquelas pessoas que eles achavam que eram perigosas, que ia causar revolução, problema, eles tiravam do país, né, e mandavam para outros países, porque aquelas pessoas, elas podiam trazer perigo, podia incentivar a discórdia no país, né? E deportava as pessoas. Não tinha direito não de fazer greve, de fazer passeata contra o governo, contra fulano, não podia falar de governo. Não podia. Eles estando certo ou estando errado. A televisão não podia, tinha a censura. Eles olhavam tudo, tinha um setor que mandava, antes de exibir, mandava para eles corrigir. Era permitido ou não permitido aquele determinado assunto, aquela determinada entrevista, passar, né? Só passava o que a censura permitia. A América Latina, a urbanização dela foi tardia. Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre o século XVIII e século XX, com a consequente oferta de emprego, atraiu para as populações que viviam no campo. Né? Aí provocando o que, gente? O êxodo rural, a saída do homem do campo para as cidades.
Alguns problemas comuns nas grandes cidades latino-americanas. Vocês estão vendo aí essa foto mostrando tudo, dizendo praticamente tudo. Né? Uma realidade assim terrível nossa. A pobreza. A pobreza é uma das características dos países latino-americanos. A falta de saneamento básico. Em cidades que não tem saneamento, não tem esgoto, os esgotos são a céu aberto, né? Quando chove, os córregos transbordam, as pessoas moram às margens dos córregos. E assim, né, provocam situações super desagradáveis. Imaginou você morar numa residência como essa aí? Vamos só imaginar que situação difícil, né? Luciano, em país desenvolvido, tem esse tipo de moradia? Muito difícil. Se houver, é insignificante a quantidade. Se houver. Outra característica dos países latinos é o desemprego. É mais acentuado entre a população de 15 a 29 anos. O desemprego é terrível. Outra característica é a mobilidade urbana, que é muito deficiente, muito difícil, porque as cidades elas foram crescendo desorganizadamente. Não houve estrutura, não houve planejamento. Então, as pessoas elas conseguem, né, ter um poderzinho maior aquisitivo, né, e elas compram carro, compram moto, e não tem uma organização, não existe uma estruturação. É muito difícil. Outra vez eu vi alguém falando que nos Estados Unidos, uma determinada cidade lá, que agora não estou me lembrando o nome, uma senhora, um pessoal daqui do Brasil foram e lá alugaram um carro, e já era uma senhora de idade. Aí a mamãe, mas minha filha, você alugou um carro, mamãe? A senhora, nessa sua idade, é perigoso. A senhora está dirigindo aí. Ela disse, não, minha filha, não. Aqui as ruas são muito largas, muito organizadas, tem um controle de velocidade, existe a mão, só existe uma via de mão, outra via de contramão, as pessoas são educadas, as pessoas praticamente não buzinam. Os transportes escolares em países desenvolvidos, eu já vi, passou até muitas vezes aí em comercial, quando o ônibus escolar para um aluno descer, gente, todos os transportes que vêm por trás deles também param. A criança atravessa a rua sem problema nenhum. Quando o ônibus sai, é que os outros carros entram em movimento. Isso é muita educação, né? Outro problema que pode ser citado é a pavimentação, iluminação pública deficiente, conservação de ruas e avenidas, um crescimento habitacional precário, né? A gente vê as favelas sendo construídas, edificadas, uma desigualdade social terrível. E assim sucessivamente. O retrato do nosso Brasil atual. Então, um breve resumo. O restante do conteúdo vocês vão encontrar tudo no livro, certo? Tem essas seis perguntas, essa atividade. As respostas vão estar da página 66 à página 79. Simplesinho, certo? Vão responder, vão copiar apenas essa atividade, responder e colocar na plataforma. Coloquem o nome de vocês. É obrigatório colocar o nome completo de vocês, gente. Não brinque, tá bom? Então, Luciana está aqui, né? O dia quase todo à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. E peguem o livro de vocês, não despreguem dele agora, tá bom, turma? Pois um beijo, a saudade continua grande, né? Vocês daí e eu daqui. Cheia de amor e carinho para vocês, tá bom? Sentindo muita falta. Então, até mais, viu? Estou aguardando as respostas.